Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você abundantemente. Estamos aqui mais nesse culto, nessa noite, no presencial e no online. Que Deus abençoe você, meu amado, minha amada, que Deus derrame da graça e da unção dele sobre a tua vida. Quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui adentrando na sua casa nessa noite, levando a palavra de Deus em nome de Jesus. Gostaria que você curvasse sua cabeça onde você está. Vamos orar a Deus. Pai, obrigado a Deus nessa noite. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, Deus, diante da tua presença. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que está assistindo esse culto. Que o Senhor possa fortalecendo, Deus, cada um deles diante da tua maravilhosa presença. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui diante do teu altar. Em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe você. Vamos louvar o Senhor, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Mas a palavra do Senhor mais forte que você pode ver.
Deus abençoe você. Queria saudar os irmãos que estão nos assistindo, estão acompanhando esse culto, né, online nessa noite. Nós estamos lembrando que nós estamos aqui no presencial e também estamos no online, né? Tem algumas pessoas que ainda estão nos acompanhando. Que Deus abençoe você aí, né, ali de Douradinhos, ali pessoal de Eloy Mendes, Carvalhópolis, né, ali do Quebra Machado, ali da Limeira. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Algumas pessoas ainda ali do Jardim das Oliveiras, ali do Santa Luísa. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Algumas pessoas da sede ainda que estão no online, mas nós já estamos aqui no presencial em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe você abundantemente. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Lucas 24, no versículo 13, né? Os dois discípulos no caminho de Emaús. Os dois discípulos no caminho de Emaús. No versículo 13 diz assim: nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distanciava-se de Jerusalém 70 estádios, e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então lhe perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleópolas, respondeu-lhe: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias. Ao que lhe perguntou quais são, disseram-lhes, dizendo-lhes a respeito de Jesus o Nazareno, a qual foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as autoridades entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que se fosse quem havia de redimir Israel. Além de tudo isso, já não hoje, é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Em verdade também que algumas mulheres do nosso meio encheram-se de aspectos, pois foram de madrugada ao sepulcro. Não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinha tido uma visão, que o anjo dissera que ele está vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, e ele, porém, não o viram. Então lhes disse: honestos, tardos de coração, credes tudo o que os profetas disseram? Porventura não importa que o Cristo que padecesse essas coisas entrasse na sua glória? E começando, pois, Moisés por todos os profetas, explicou-lhes que deles se achava em todas as escrituras. Quando se aproximando-se da aldeia para onde iam, eles fez como que ia para mais longe. E eles, porém, constrangeram-se dizendo: fica conosco, porque é tarde, já declinou-se o dia. Entrou-se para ficar com eles. Estando eles à mesa, tomou o pão e abençoou, partindo-lhe e lhes dava. E abriram então os olhos e reconheceram. Nisso eles desapareceu diante deles. Glória a Deus por isso. Que coisa maravilhosa. O que esse texto quer dizer, querido? A palavra de Deus diz que esses dois homens, eles estavam andando no caminho errado. Eles estavam pegando um percurso errado. E a Bíblia diz que eles começaram a andar para longe de Jesus. Eles começaram a se distanciar de Jesus. E a primeira característica que a gente vê nesses dois homens é a dúvida. A dúvida tira você do caminho certo. A dúvida te leva você para longe da presença de Deus.
Porque a Bíblia diz que os demais discípulos ficaram em Jerusalém, e a Bíblia diz que esses dois estavam andando errantes para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros daquela de Jerusalém, e a Bíblia diz que eles estavam se distanciando da presença de Deus. Ou seja, eles estavam andando no lugar errado. Não adianta você estar próximo de uma coisa, não adianta você estar perto de uma coisa. Eles estavam andando, eles não estavam muito longe de Jerusalém, mas também não estavam em Jerusalém. Não adianta as pessoas falar assim: eu quase cheguei, eu vi o negócio de perto. Mas não adianta você ver, não adianta você estar quase chegando, não adianta você estar perto do negócio se você não está dentro. Aqui eles estavam não tão longe, mas também não estavam dentro. E é isso que o caminho nos faz. O caminho errado muitas vezes nos tira diante daquilo que é de Deus e nos coloca em direção contrária. Aqui não adianta as pessoas chegarem e falar: eu quase cheguei lá na salvação, eu quase fui salvo, eu quase experimentei da vida eterna. Não adianta, isso não adianta nada. Então entenda isso. Eles não conheceram Jesus. Eles andaram 3 anos com Jesus e não conheceram Jesus. Eles não conheceram Jesus. Os olhos deles estavam fechados. A incredulidade faz os nossos olhos se fechar. O medo faz os nossos olhos se fechar. A nossa dúvida não deixa nós realmente ver Jesus como Ele é, como a palavra de Deus é. E aqui a Bíblia diz que esses homens, eles viam Jesus, mas não enxergaram Jesus. Eles olhavam para Jesus, mas não viam Jesus. Então eu preciso entender isso aqui, que é muito importante, em nome de Jesus. Os olhos deles faziam como se estivesse cego. Entenda isso em nome de Jesus. Que tipo de milagre que você precisa nesta noite, para que seus olhos se abram? A Bíblia diz que Bartimeu teve a sua vida recuperada por Deus. Cegueira leva a gente a não enxergar o que Deus realmente é. O paralítico, ele experimenta da providência de Jesus, quando Jesus pega o teu leito e anda. Então foi um milagre que Jesus fez na vida deles, porque eles realmente conseguiram ver Jesus como Ele era. Quando nós realmente conseguimos ver Jesus como Ele é, nós vamos experimentar do milagre de ter os nossos olhos abertos. Nós vamos ter o milagre de pegar o leito e começar a andar em nome de Jesus. Então, eles não reconheceram Jesus. Terceiro ponto que eu quero falar aqui. Mas ainda que nós precisamos entender dentro desse contexto, ainda não tinha uma experiência verdadeira com Jesus, porque aqueles homens, embora que tivessem 3 anos com Jesus, mas eles não tiveram uma experiência verdadeira com Jesus Cristo. Um relacionamento de intimidade com Jesus Cristo. Então eu quero falar algo para você, que é importante você conhecer a Deus e você ter o teu próprio relacionamento com Cristo. Aqueles dois não tiveram relacionamento com Cristo. Eles viram Jesus, andaram com Jesus, mas não adianta você estar perto de Jesus se você não tem Jesus dentro de você. E aqui aqueles homens ali, eles começaram a andar errante pelo caminho a qual Jesus estava ali. E no versículo 17 a Bíblia diz que eles estavam tristes, porque a incredulidade impedia que eles reconhecessem que realmente quem era Jesus. Ou seja, no lugar da fé entrou a tristeza. No lugar da fé restou a dúvida aqui. No lugar da fé restou o medo, porque eles estavam se distanciando de Jesus. Eles viam Jesus como profeta, talvez, mas eles não viam Jesus como Messias. Talvez eles viam Jesus como profeta, como outro qualquer. Talvez eles olhavam para Jesus e viam Jesus como profeta, como João Batista, como Mateus, como Marcos, como Pedro. Mas a Bíblia diz que eles não viam Jesus muitas vezes. Ali nesse texto eles mostram que eles conheciam quem era Jesus, mas não esperavam o Messias, porque ainda eles estavam demonstrando a frustração que eles tinham, dizendo assim que ele pensava que ele que ia ser o Salvador, que ia livrar Israel das mãos dos romanos. Então ele começa a dizer assim que talvez não era Jesus não era o que eles pensavam que Jesus era.
E aqui nós percebemos que eles olhavam para Jesus, eles viam Jesus como profeta, mas não via Jesus como Messias. E a Bíblia diz que ele é o Messias, aquele que ressuscitou, aquele que é o ressurreto, aquele que está sentado no trono de Deus, aquele que está acima de todo nome. Jesus é esse, aquele que está acima de todo nome. Então eles viam Jesus como profeta, mas não conseguiam ver Jesus como Messias, em nome de Jesus. Eles não se conheciam. Eles não se conheciam. Eles não se conheciam porque eles não conheceram Jesus. Se eles soubessem quem que eram, filho de Deus, filho da promessa de Deus, com certeza eles iam saber quem que eles eram. Mas aqui a Bíblia diz que eles mesmos não se conheciam, nem eles sabiam quem que ele é, porque eles estavam correndo. Os discípulos ficaram, eles foram. Eles não se conheciam. Por como eles não se conheciam, eles não sabiam também quem era Jesus. Ele não sabia quem era Jesus, porque ele está dizendo aqui, ó, Jesus morreu pela mão dos pecadores. Nós acharmos que era ele que ia livrar Israel. Todo espírito de dúvida no teu coração tem que cair por terra, em nome de Jesus. Entenda isso, em nome de Jesus. E aqui eles mostram a decepção deles, porque ele estava dizendo assim: Jesus prometeu libertar a nação judaica das mãos dos romanos. Ou seja, eles aqui estavam decepcionados, achando que Jesus tinha falhado na sua missão. Eles estão dizendo assim: Jesus, eu achei que Jesus que ia vir libertar a nação judaica das mãos dos romanos, e agora Jesus já faz 3 dias que ele morreu, e aí? Ele não veio, ele falhou. O que eu quero dizer a você é que o teu Deus não falha, Jesus não falha, Jesus cumpriu a promessa dele. Entenda isso, nós precisamos ter resiliência e fé enquanto esperamos em Deus. Espera no Senhor, confia nele. E essa parte de esperar e confiar não é Deus, é eu. Eu tenho que esperar e eu tenho que confiar no Senhor em nome de Jesus. Então entenda isso, eles estavam voltando os olhos, como algo passageiro. Eles estavam voltando os olhos deles para algo passageiro. Jesus tinha morrido, mas passou e Jesus não fez, Jesus não voltou. Os olhos deles ainda estavam no passado. Jesus falhou, mas fazia 3 dias que Jesus tinha morrido. E um deles chamava Cleópas, Esse discípulo estava junto com Jesus, participava ali junto com Jesus. E aí a Bíblia diz que eles estavam decepcionados, frustrados, porque eles estavam olhando algo como algo passageiro, algo que passou, algo que já não tinha jeito mais, não tinha como mais reverter aquela situação. Então, entenda isso. Para onde você está andando, aponta o sentido da sua convicção. Para onde você está caminhando, aponta o sentido da sua fé. Eles estavam andando para o lugar errado, pegou o caminho errado. E a Bíblia diz que eles estavam indo para Emaús. Ou seja, estavam indo na direção contrária. Para onde você está andando hoje? Você está indo para Jerusalém? Você está em Jerusalém, que é a casa de Deus, o ambiente da glória de Deus? Ou você ainda está caminhando para o lugar errado, caminhando em direção a Emaús? Emaús, A expressão Emaús no hebraica, que significa fonte de água quente. Ele estava saindo do lugar do refrigério, lugar da presença de Deus, e indo para uma fonte de água quente, para o lugar da pressão, porque estava andando no caminho errado. E Jesus diz que Ele é a fonte da água da vida. Jesus diz para aquela mulher: se você crer em mim, você se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu sou a fonte verdadeira, Jesus está dizendo. Então Jesus tem uma fonte de vida eterna, uma fonte de água fresca. E aqueles homens estavam saindo da fonte de água fresca, da fonte de refrigério, e caminhando para a fonte de água quente. Totalmente errado, deixando uma fonte de refrigério e andando em direção à fonte de água quente, porque Emaús, na expressão hebraica, que significa fonte de água quente. Ou seja, isso nós precisamos entender em nome de Jesus.
Quando você anda no caminho errado, você percebe que você está perdendo a direção. Quando você anda no caminho errado, você precisa perceber que você está andando e você está perdendo a direção. Todas as pessoas que estão no caminho errado, ela está perdendo o controle da situação. E você passa a estar passa a estar debaixo da situação e não sobre a situação. E é isso que eu quero deixar para você nessa noite. E aí Jesus percebe que eles estavam no caminho errado. Jesus percebe que eles estavam errando o caminho. E aí a Bíblia diz que Jesus vai atrás deles. Jesus senta com eles. E Jesus, em outras palavras, Jesus aponta o caminho para Jerusalém. Então Jesus vai atrás deles para trazer eles para o caminho certo. Jesus vai resgatá-los para trazê-los para o caminho certo. Eles estavam tristes e Jesus trouxe alegria naquele momento para as suas vidas, em nome de Jesus. Toda vez que Jesus entra na vida de um homem, na vida de uma mulher, Jesus traz a alegria que foi roubada diante dos caminhos errados que você pegou, diante das rotas erradas que você pegou. E Jesus traz de volta essa alegria, essa paz, esse refrigério, para trazer você para a fonte de refrigério, e não permitir que você pegue a fonte de água quente. É tempo de você voltar para a casa do Deus Todo-Poderoso. É tempo de você voltar para Jerusalém. Jerusalém é a igreja, querido. Talvez você está caminhando em direção à fonte de água quente, e Jesus tem uma fonte de água fresca do céu para você. Mas hoje é tempo de você começar a voltar. Volta para a casa de Deus. Volta para Jerusalém, que é o teu lugar, que é na presença do Pai. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por essa noite, por esse privilégio, estarmos aqui na tua presença. Aqui esses homens entenderam da importância de retornar, de não sair da tua presença. Em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe você abundantemente, e que a paz e a comunhão do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida todos os dias, em nome de Jesus. Você que ainda não deixou seu comentário, deixe seu comentário aí, deixe seu like, em nome de Jesus. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal, para você receber todas as nossas notificações. Assine o sininho, para você ter as notificações, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe você, vá na paz, até a próxima, em nome de Jesus.